Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao Jardim das Oliveiras, onde vamos entrevistar Fernando José, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Eu agradeço e agradeço o convite que me fizeram, porque esta é uma forma de aproximar os políticos dos eleitores. É uma forma de densificar o exercício de cidadania. E, portanto, parabéns pelo vosso projeto, pelo trabalho. É todo um gosto estar aqui já a conversar. Muito obrigado, então vamos a isto, vamos à entrevista e começando exatamente pelo início, até porque nasceu no mesmo hospital que eu, em São Bernardo. No Hospital de São Tem Bernardo. ligação a Setúbal e neste caso também vive em Brejo de Azeitão, que faz parte do Conselho de Setúbal. Como é que foi crescer em Setúbal e o que é que sentiu que foi mudando em Setúbal? Crescer em Setúbal foi bom. Eu nasci em Setúbal no dia 26 de agosto de 1972. Começo por dizer que o meu pai não é natural de Setúbal, o meu pai é natural de Olhão, uma terra que tem também muitas semelhanças com Setúbal, e a minha mãe, que já faleceu, é da Beira Baixa, de uma aldeia que se chama Capinha, do Concelho do Fundão. E, portanto, o meu pai e a minha mãe conheceram-se em Setúbal. E isso aconteceu a muitos jovens da minha idade, os pais que vieram do Norte, que vieram do Alentejo e que encontraram em Setúbal um lugar ideal para viver, para trabalhar e para constituir família. Eu nasci no Hospital de São Bernardo, depois, até aos 4, 5 anos de idade, vivi num bairro extraordinário, um dos bairros tradicionais de Setúbal, que é o bairro do Montalvão. E depois fui para o bairro onde fiz a minha infância, adolescência, onde me tornei homem. Foi o bairro das Amoreiras, na freguesia de São Julião, agora União de Freguesias de Setúbal. E crescer foi ótimo. Setúbal é uma cidade que sempre foi uma cidade segura, sempre foi uma cidade bonita e onde foi fácil crescer. Com um enorme grupo de amigos, íamos juntos do bairro das Amoreiras para a escola primária, parávamos sempre na padaria do bairro para cada um levar uma argola para no recreio comermos, portanto levávamos sempre algo ali da padaria do bairro. Depois da primária fui para o ciclo, na escola preparatória de Bocage, também sempre com um grupo grande de amigos, e onde fui também muito feliz, ali na escola preparatória de Bocage. Saí da preparatória de Bocage e fui para o liceu, para a escola secundária de Bocage. E aí fiz o ensino do 7º até ao 12º ano. Tenho uma ligação forte à escola secundária de Bocage, porque a minha mãe trabalhou naquela escola como auxiliar da ação educativa, a minha tia e o meu tio também lá trabalharam, e portanto eu saía muitas vezes da primária e do ciclo e ia para a escola. E portanto conhecia os funcionários, conhecia os professores, e, portanto, conhecia toda a comunidade educativa. E foi ali que terminei o 12º ano, sempre com uma ligação a algo que eu sonhava fazer, que era jogar futebol. Tentei sempre, acho que nunca consegui plenamente jogar futebol. Fiz, inclusivamente, testes no Vitória de Setúbal, mas na altura fui dispensado por aquele que veio a ser considerado o melhor treinador do mundo, o José Mourinho, na altura era adjunto do Jota, e ele na altura disse-me que não valia a pena continuar ali e pediu para eu e o filho do Tomé, esse grande internacional do Vitória, uma velha glória do Vitória de Setúbal, para irmos jogar para o sindicato. E lá fui eu e o Tomé jogar para o sindicato. O Mourinho nessa altura teve uma grande visão, porque me indicou precisamente para um clube que se chamava Sindicato, e que veio a ter depois dos sindicatos uma grande influência na minha vida profissional. Portanto, é uma história engraçada. Para mim, na altura, não foi nada engraçado, porque fui dispensado. Mas depois andei ali a jogar futebol, joguei nos Amarelos, no sindicato, no bairro do Liceu, e depois na coletividade, onde durante 12 anos tive a oportunidade de, com uma equipa, dar uma dinâmica a uma coletividade que estava parada, que era o Grupo Esportivo e Cultural das Amoreiras, coletividade do bairro onde eu cresci, e com uma equipa conseguimos transformar aquela coletividade ali no bairro, em termos desportivos, em termos culturais. Foram 12 anos muito intensos. Há pouco falávamos da música popular e das rádios, que foram muito importantes para a coletividade, porque nós fazíamos os santos populares
levávamos lá muitos artistas populares e muitas bandas populares, e portanto as rádios foram, na altura, parceiros essenciais da divulgação das nossas iniciativas. Aliás, nós nas Amoreiras começámos a ser considerados a catedral dos bailes dos Santos Populares, portanto fazíamos enormes festas. E era uma coletividade que tinha algo diferente das outras. Era uma coletividade que tinha muita juventude. Portanto, estes jovens que cresceram no bairro e que iam juntos para a escola, agarraram naquela coletividade e transformá-la como uma das mais emblemáticas, isto nos anos 80 e 90, uma das mais emblemáticas do concelho, a nível do desporto e a nível da cultura. E eu durante 12 anos tive a oportunidade de ser o presidente dessa coletividade. Foi uma experiência que guardo para toda a vida e com muita saudade. Quando é que percebe que gostava de estudar Direito? Eu percebi que gostava, eu sempre tive um gosto pelo Direito e quando decido ir para a universidade tinha duas oportunidades, ou ia para jornalismo, ia portanto para a Universidade da Beira Baixa, portanto do interior, da Covilhã, ou mantinha-me em Setúbal, na Universidade Moderna, a fazer portanto Direito. E acabei por optar por fazer Direito. Teve a ver sempre com a minha forma de ser. O defender sempre a questão da defesa das injustiças, foi algo que sempre esteve muito perto de mim. E decidi, portanto, fazer Direito. Não foi fácil. Fiz o primeiro ano do curso. Depois, no segundo ano, eu parei. A minha irmã entrou em Sociologia. Os meus pais, a minha mãe era auxiliar de docente educativa, o meu pai era operário, vivíamos, não vou dizer que vivíamos com muitas dificuldades, mas não tínhamos um orçamento familiar que permitisse dois filhos estudarem na universidade. E, portanto, fui trabalhar e tentei conciliar o estudo com o trabalho, como muitos portugueses e muitos tubalenses o fazem ainda hoje, conciliando a vida profissional com a vida estudantil. Não é fácil. Mas depois para mim ainda foi mais difícil porque eu estava muito ligado ao grupo esportivo das Amoreiras e a minha mãe muitas vezes me incentivava, às vezes até a deixar o movimento associativo para me dedicar mais, portanto, ao estudo, e a verdade é que eu, a conciliar estes três instrumentos, não foi fácil naquela fase da minha vida, porque eu nunca quis deixar o movimento associativo, foi algo que eu nunca quis deixar e não me arrependo de não o ter feito. Portanto, parei um pouco, depois regressei e acabei por finalizar o curso de Direito. Entretanto, como comecei a minha carreira na administração pública como auxiliar da ação educativa, tive depois a oportunidade de ir concorrendo a outros concursos e acabei por entrar na escola secundária Dom Manuel Martins, uma escola também de Setúbal, onde fiquei durante 6 anos como assistente administrativo. Foram também anos muito enriquecedores. Fiquei com a responsabilidade dos recursos humanos na área do pessoal docente e não docente. Conheci muitas pessoas, desde alunos a professores, a pessoal não docente, auxiliar e administrativos, de quem ainda hoje guardo excelentes recordações. E cresci muito profissionalmente ali na escola. Quando terminei o curso de Direito, comecei, obviamente, a concorrer dentro da administração pública a concursos para a carreira técnica superior. E depois de anos sempre ligado a Setúbal, sem nunca sair de Setúbal, e com uma passagem também pela delegação de Setúbal do Inatel, onde desempenhei as funções de coordenador desportivo e cultural a convite do falecido Carlos César. Tive essa oportunidade também de trabalhar com o Carlos. A verdade é que acabei por sair de Setúbal para ir densificar a minha carreira na administração pública. Entrei como técnico superior por concurso, como técnico superior na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Na altura, o concurso era para 4 técnicos e entramos 4 técnicos, de quem hoje ainda sou amigo. Temos uma amizade muito forte. E o diretor-geral na altura, o Dr. Fernando Ribeiro Lopes, entendeu que eu tinha o perfil e todas as condições para ir para a conciliação. Trabalhar com sindicatos, portanto ele teve a mesma visão que teve o José Mourinho já naquela altura.
E, portanto, eu vou, portanto, para os serviços de conciliação do Ministério do Trabalho. E quando chego aos serviços de conciliação, tinha algumas luzes da área do direito, se bem que o direito do trabalho é uma cadeira que é pouco aflorada nas universidades e a questão da contratação coletiva é quase incipiente, portanto é muito residual a parte da contratação coletiva. Tinha algumas luzes, algumas ideias ao que ia, mas tive a sorte e tudo isto é feito de sorte também, é do nosso trabalho, mas também de sorte de encontrarmos as pessoas certas. E eu encontrei na Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho um diretor de serviços que mais tarde e hoje é um amigo, tenho ali um amigo, se puder dizer em termos profissionais, eu tenho um pai político, que dizem que tenho um pai na política, tenho um pai a nível profissional que é o Carlos Antunes. O Carlos Antunes era diretor de serviços das relações profissionais, um ser humano extraordinário, um profissional como temos poucos no país, um conhecimento imenso da área e que me ensinou muito. Ele e todos os colegas com quem tive a oportunidade de trabalhar, alguns infelizmente já faleceram, mas tive a oportunidade de aprender muito com eles. E aprender depois com os parceiros sociais, porque talvez me tenham achado graça na altura, ainda jovem, quando lá cheguei, as pessoas que andavam na contratação coletiva já tinham alguma idade e achavam graça ao miúdo que tinha acabado ali de chegar, um miúdo já com 30 e tal anos, mas achavam graça e fomos fazendo um trabalho de conciliação que foi interessante. Penso que terei tido um marco na minha vida ali dentro da Direção-Geral, quando me é distribuído um processo que vinha de um enorme conflito nos Açores. Falávamos há pouco dos Açores, antes de começarmos a entrevista, e um enorme conflito que teve a ver com uma greve, que foi considerada uma greve salvagem na SATA Internacional. E os tripulantes, o Sindicato Nacional dos Tripulantes, tinham, portanto, em vigor uma greve, e essa greve tinha na sua gênese um conflito que estava relacionado com a revisão do acordo da SATA Internacional, o acordo da empresa. Eles não se conseguiam entender, vieram para a conciliação, eu tive esse processo em conciliação, não foi possível chegar a acordo, já em negociações diretas as coisas estavam bastante complicadas, as partes praticamente nem se falavam. Quando chegou à conciliação foi também muito complicado. E depois da conciliação passámos a outro processo que existe a seguir à conciliação, que é a mediação, que é também uma forma de prevenir conflitos coletivos. Na mediação, cabe ao mediador apresentar uma proposta. E até aquele momento, não tinha ainda existido nenhuma mediação com um acordo na história do direito do trabalho em Portugal. Portanto, não havia nenhuma mediação. Os mediadores, ao longo dos anos, fizeram propostas e nunca nenhuma mediação tinha tido um resultado do acordo de ambas as partes. Até que naquele momento foi possível resolver aquele conflito. Eu encontrei uma forma diferente de fazer mediação, sempre com o apoio do Carlos Antunes e de um colega que já faleceu, o Joaquim Infante. Apresento uma proposta e a primeira parte da proposta é aceita pelas partes. Quando a primeira parte da proposta é aceita pelas partes, nós entendemos sair do Ministério, porque não valia a pena continuar dentro do Ministério, porque tem alguma carga até emocional, então decidimos ir para os Açores, precisamente onde estava a base do conflito, e fomos para a sede da SATA Internacional. Nós conseguimos resolver esse conflito, mas eu ainda hoje tenho um conflito em casa, eu costumo dizer sempre isto nas apresentações que faço, é que eu consegui, na altura, com o sindicato e com a empresa, resolver esse conflito, mas continuo a ter um conflito em casa. É que a minha filha nasceu a 31 de agosto de 2007. E ela nasceu, era meia-noite e 30, e eu às 7 da manhã estava a arrancar para os Açores, no dia a seguir. E, portanto, nesse próprio dia. E, portanto, eu tive que sair, portanto, para os Açores, e a minha esposa ficou com a minha filha no continente. E, portanto, é um conflito que eu não consigo resolver ainda em casa. Mas eu tive que ir para resolver este enorme conflito. E eu não estou arrependido de ter feito. Fui, e a verdade é que nós conseguimos fazer a primeira mediação com acordo na história do direito do trabalho em Portugal. Isso foi um marco para mim. Foi um marco para mim porque esse processo depois foi estudado, tive a oportunidade de, através desse processo, de ir estar em Paris e em Londres a apresentar, portanto foi caso de estudo em Portugal
pelo professor Pires Marinos de Lima, mas depois também a nível europeu, e a partir daí as coisas começaram a correr de outra forma, porque começaram a olhar para mim como alguém que conseguia efetivamente ter essa capacidade de conciliar as partes, de conseguir colocar as partes em diálogo e encontrar um consenso. E, portanto, esse foi um trabalho interessantíssimo. Tive muitos outros processos, ao ponto do Dr. Fernando Ribeiro Lopes, diretor-geral na altura, dizer que acordo que o Fernando José não consiga fazer é acordo que não é possível de se realizar, de se concretizar. E, portanto, sempre que havia um processo mais complicado em termos de mediação ou de conciliação, lá estava eu para assumir essas funções. Depois, em 2012, o Carlos Antunes aposentou-se e fizeram-me um convite para ficar como diretor de serviços. Assumi as funções que ele tinha vindo a desempenhar, tentei fazer o melhor e acho que consegui, porque reforçámos a nossa equipa, demos uma maior dimensão aos serviços de conciliação, tanto em Lisboa como no Porto, e, portanto, entre 2012 e 2016 foi um trabalho extraordinário. Até que, em 2016, sou convidado pelo Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, a assumir as funções de Subdiretor-Geral na área da contratação coletiva. Portanto, tem sido a minha área, onde cresci. Precisava alguém da casa que assumisse essas funções. Eu era da casa, fui assumir essas funções. Aceitei o desafio, foi interessante, também não foi nada difícil, porque já conhecia. E depois, em outubro, numa fase complicada, em outubro de 2016, o diretor-geral sai, um processo complicado, não vale a pena agora estar aqui a relatar, e foi-me pedido para ficar de forma provisória como diretor-geral. A responsabilidade foi enorme, porque deixou de ser só a área da contratação coletiva, da negociação coletiva, onde eu estava confortável, mas também para assumir as outras áreas da casa, nomeadamente na área do emprego, da formação profissional, da certificação de entidades empregadoras, portanto, a representação internacional do país e, portanto, algo com uma outra responsabilidade que eu até ali não tinha tido. O provisório foram 2 anos, estive 2 anos a assumir essas funções e, efetivamente, foi uma experiência muito enriquecedora. Conseguimos dar ali uma nova forma de ver a casa, abrimos a casa ao exterior, fazendo protocolos com o mundo universitário, com muitas universidades, porque nós temos muitos dados, a Direção-Geral do Emprego tem muitos dados, mas depois não são trabalhados, e foi através desses protocolos que os números começaram a ser trabalhados. É importante termos essa visão do passado, a nível da contratação coletiva, mas não só, para depois perspectivarmos o futuro. E, portanto, conseguimos fazer esses protocolos, uma excelente relação com os parceiros sociais, e depois tive a representação internacional do país, na área laboral e também na parte do emprego e formação profissional, que me deu aqui um enriquecimento do meu próprio currículo. E me permitiu ir várias vezes também à base das lajes onde vivi e também em sítios como o Pentágono. Exatamente, essa foi uma das experiências que tive, entre outras, mas essa foi uma das que mais me marcou, que foi precisamente quando sou nomeado como membro da Comissão Laboral no âmbito do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América. E Portugal tem uma Comissão Laboral, eles nos Estados Unidos têm também, portanto, uma delegação da Comissão Laboral, que são 3 elementos, um elemento do trabalho, que era eu, um elemento representante do Governo Regional dos Açores, que era, na altura, a Carla Raposo, e depois foram várias as colegas que passaram, enquanto representante do Ministério da Defesa. E aí, essa experiência de ir à base das lajes, mas depois também ir a Washington e estar no Pentágono, foi algo que eu nunca pensei. Foi uma experiência também muito interessante, porque, lá está, conseguimos resolver os problemas das pessoas, e é isso que a mim me move e sempre me moveu na parte da conciliação, foi efetivamente levar as partes a dialogarem para resolver, não é para arrastarem os problemas, é para resolverem os problemas. Isso foi algo que a mim sempre me motivou. E na Comissão Laboral nós conseguimos resolver muitos problemas dos trabalhadores da base das lajes. E instruímos aí também uma nova dinâmica, que foi
algo que nunca tinha acontecido, que era reunir com a Comissão de Trabalhadores. Nós íamos de forma regular, à base das lajes, para reunir com os trabalhadores e com a Comissão de Trabalhadores. E, portanto, foi interessante não só estar e conhecer a base das lajes, mas também estar em Washington e entrar no Pentágono, que foi algo que eu nunca imaginei que pudesse vir a acontecer. E quão diferente foram essas experiências e também a experiência como autarca, um poder de maior proximidade, para agora estar aqui na Assembleia da República? Sim, foi diferente. As funções são completamente diferentes. Eu vinha de funções executivas, com uma dinâmica enorme, porque estava a dirigir uma equipa, ou várias equipas dentro da Direção-Geral, porque tínhamos várias unidades orgânicas, e estava a dirigir várias equipas, com respostas imediatas. Portanto, aquilo que nós fazíamos na Direção-Geral tinha resposta imediata, fosse na resolução de um conflito, fosse numa resposta na área do emprego ou da área da formação, tem resposta imediata. Estava como administrador no Eurofound, no ETF, no CDFOP, era representante na OIT, na delegação governamental, portanto, estava muitas vezes fora também do país, portanto, uma enorme dinâmica. E quando sou convidado a integrar as listas do Partido Socialista por Setúbal, pelo Distrito de Setúbal, e acabo por entrar na Assembleia da República, foi algo que vi com um enorme orgulho, com um enorme sentido de responsabilidade, mas quando aqui cheguei senti-me um pouco perdido. Não foram ali nos espaços perdidos, mas andei aqui um pouco perdido. Aliás, até em termos de localização, foram os colegas que me disseram, porque eu andava perdido até no próprio edifício. E como não estava ainda nomeado na comissão, as coisas estavam a levar algum tempo a acontecer. E eu que vinha com uma dinâmica de resolver os problemas de forma imediata, quando aqui chego, foi um embate que recebi, um impacto, que não foi fácil no primeiro mês. Depois comecei-me a perceber, as coisas efetivamente aqui levam algum tempo até acontecer, mas acontecem. E o trabalho que aqui é desenvolvido, contrariamente àquilo que muitas vezes passa a imagem, é um trabalho importantíssimo para a sociedade. É um trabalho importantíssimo para a comunidade. Nesta casa são resolvidos imensos problemas e as pessoas não têm a noção, disso. As pessoas não têm muitas vezes a noção do que é o trabalho de um deputado. O trabalho do deputado não é só dentro da sessão, dentro do plenário, não é só na comissão, vai muito além disso. E eu tive aqui experiências, que poderemos abordar algumas delas, que são demonstrativas daquilo que é a força do trabalho dos deputados nesta casa. Obviamente que cada um defendendo visões diferentes, muitas vezes com objetivos comuns, mas com visões diferentes, com posições diferentes, mas muitas vezes com essas posições diferentes é possível encontrar no final o consenso, como tem acontecido nas últimas legislaturas, com o Partido Socialista e os partidos já à sua esquerda, que têm divisões diferentes e posições diferentes, tem sido possível encontrar consensos. E isso tem sido muito importante. Foi importante para a reposição de direitos que foram retirados, foi importante para criar outras medidas que têm tido impacto positivo na vida dos portugueses. Passamos à segunda parte da nossa entrevista e vamos para as nossas escolhas. E a primeira escolha usual é sempre entre humildade e ambição. Humildade. Segurança ou liberdade? Liberdade. Cães ou gatos? Cães. Campo ou cidade? Cidade. Se tivesse dito campo ou praia, era praia. Cidade ou praia, praia. Essa é a próxima porque é entre Portinho e Galapinhos. Galapinhos. Chutes e pontapés ou Rio Veloso? Chutes e pontapés, a minha banda preferida. São Julião ou São Sebastião? Setúbal. Estados Unidos ou Rússia? Estados Unidos. Boris Johnson ou Bolsonaro? Difícil, mas o Boris. Saramago ou Sofia? Saramago. CP ou Fertagos? Fertagos. 25 de Abril ou Vasco da Gama? 25 de Abril. Nascer ou Porto Sol? Porto Sol. Tejo ou Sado? Sado. Obama ou Hillary Clinton? Obama. Choco frito ou sardinhas? Choco frito e sardinhas.
Começar com o choco frito e depois as sardinhas. E 200 Em Setúbal. Em Setúbal. E 230 ou 180? 230. E se tivesse a oportunidade de convidar uma personalidade com quem nunca teve o privilégio de almoçar, quem é que seria essa pessoa? Se tivesse a oportunidade de convidar alguém, convidaria o Obama, falámos dele, e convidaria para ir a Setúbal, ir almoçar a Setúbal. E lá está, comendo um bom choco frito, que só em Setúbal é que se consegue comer, e uma boa sardinha assada. E os carpaus, que também são ótimos em Setúbal. E qual é que seria a primeira pergunta que faria ao Obama? A primeira pergunta que lhe faria é como é que foi possível um país como os Estados Unidos permitirem ter um presidente como aquele que tiveram durante 4 anos. Como é que foi possível? É que eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos por diversas vezes e mesmo dentro do Pentágono havia pessoas que discordavam. E eu pergunto, não conseguia encontrar pessoas, mas se calhar foi azar o meu, ou a sorte a minha, não conseguia encontrar ninguém que concordasse, mas a verdade é que ele foi eleito. E portanto, aquilo que lhe perguntava é como é que foi possível um país como os Estados Unidos terem vivido uma experiência que acho que foi terrível e que não poderá voltar a acontecer. Se o Obama fosse autarca em Setúbal, o que é que fazia diferente? Se o Obama fosse autarca em Setúbal, eu penso que ele para ser autarca em Setúbal seria bastante complicado, porque para ser autarca em Setúbal ou em qualquer outro concelho do nosso país, eu penso que é preciso conhecer bem, é preciso conhecer as pessoas, é preciso ter uma ligação forte à terra. E o Obama não tem ligação à nossa terra, por enorme político, enorme ser humano que seja. Eu acho que ele não iria conseguir fazer diferente do que aqueles que lá vivem. E, portanto, quem vive em Setúbal, quem nasceu, cresceu em Setúbal, tem, obviamente, na minha opinião, melhores condições para fazer de Setúbal uma cidade melhor. Que é uma cidade, um concelho, que sempre ouvimos dizer que tem enormes potencialidades. Setúbal sempre teve o Rio Sado, Setúbal sempre teve a Serra da Arrábida, Setúbal sempre teve as suas gentes trabalhadoras. E estamos sempre a adiar as enormes potencialidades que o nosso concelho tem. E é por isso que eu aceitei o desafio de agora me candidatar à Câmara de Setúbal, à presidência da Câmara de Setúbal, e estou convencido que na próxima década serei presidente da terra que me viu nascer. Qual é aquela terra que ainda não visitou e gostaria mesmo de visitar lá fora? Terra que eu não visitei ainda. Eu gostava de visitar o Canadá. Eu tenho uma curiosidade em visitar o Canadá. Acho que é um país moderno, virado ao futuro, e gostava de visitar. Tive a oportunidade de viajar, felizmente viajar muito pelo mundo, conhecer bem a Europa, mas ainda não tive a oportunidade de ir e espero um dia poder concretizar. O mundo do cinema tem assim alguns filmes que marcaram mais? Eu acho que há um filme que, pelo menos a minha geração, que marcou, quer dizer, porque foi um filme na altura, enquanto jovens, nos marcou, que foi o ET, o Extraterrestre, foi um filme que nos marcou. Mas a mim o filme, que até hoje, eu gosto muito de ir ao cinema e ao teatro, mas o filme que mais me marcou até hoje foi o Rapaz do Pijama às Riscas. É um filme, eu não sou muito de chorar, mas foi um filme que me fez chorar. Portanto, é um filme com uma grande carga emotiva. E gosto muito de ir ao cinema. E na literatura? Na literatura, eu ultimamente, aquilo que tenho mais lido tem a ver com as questões da área do trabalho. Muita legislação relacionada, por exemplo, com a questão do teletrabalho, que estamos agora aqui na Assembleia a tentar resolver essa falta de regulamentação nesse regime tão importante. Mas há um livro que me marcou e que tem a ver com a minha na altura na infância, e que teve, e agora está-me a falhar o nome, o Dom Quixote de La Mancha.
porque é um livro que nos faz sonhar, que nos faz acreditar ser possível, que nos faz ir para o mundo da fantasia. E, portanto, foi um livro que marcou. Mas eu não tenho tido muito tempo para ler, porque aquilo que tenho, ultimamente, nos últimos anos, lido, tem a ver precisamente com questões ligadas à área do trabalho, à área do emprego, à área da formação. Não tenho tido tempo para outro tipo de leitura. Enquanto autarca em Setúbal, casado, pai de uma filha, agora deputado na Assembleia da República, não tenho tido muito tempo para me dedicar à leitura. E na música? A música Chutes e Pontapés. Chutes e Pontapés são a minha banda preferida. Eu ouço um pouco de tudo, mas eu adoro chutes e pontapés. E alguma música favorita dos Chutes? Várias, mas há uma música que eu gosto e que retrata um pouco também daquilo que tem sido a minha vida, que é Remar, Remar. Eu gosto muito de ouvir essa música. É uma música que eu ouço com sentimento, que é remar contra a maré, e isso tem sido também um pouco a minha vida, também tem sido um pouco assim. Passando a um conjunto de palavras soltas, e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada palavra, e a primeira que falámos exatamente há pouco é teletrabalho. Teletrabalho, algo que pode vir ajudar a potenciar a conciliação entre a vida familiar e profissional, e que precisa de ser densificado no regime. Conciliar. É o que tenho feito toda a minha vida. Amoreiras. E Amoreiras é um bairro onde eu nasci, onde cresci, onde fiz homem, onde tenho os meus amigos, os meus maiores amigos estão nas Amoreiras. Eu não podendo, quando agora perguntou entre São Julião e São Sebastião, se eu tiver que escolher um bairro, escolho o bairro das Amoreiras, e vão-me perdoar os setubalenses por isso, mas é o bairro onde eu cresci, onde comecei no movimento associativo e onde joguei também futebol. E agora não disse, mas apesar de na altura o Mourinho não ter encontrado grandes habilidades para o futebol, a verdade é que eu fui capitão nessa equipa do Última das Amoreiras, e nós chegámos à final fora da Taça de Portugal em futebol de salão, uma equipa só de jovens, onde os jogadores eram também dirigentes de equipa, onde os jogadores eram também os delegados aos jogos, e portanto uma equipa de dirigentes e jogadores, fazíamos de tudo um pouco, e conseguimos chegar à final fora da Taça de Portugal. Não me perguntem o resultado. Trabalho infantil. É algo que tem de ser e está a ser combatido, algo que no nosso país foi banido, e é algo que me diz muito também, no sentido deste combate, porque estive, enquanto representante do governo português, na Conferência Mundial para a Erradicação do Trabalho Infantil, que se realizou em Buenos Aires, e onde foram assumidos compromissos que agora foram alargados e que esperemos que venham a ser concretizados. Mas é algo difícil de combater noutros países, nomeadamente dos países da CPLP, é por vezes complicado de combater. Mas existe, da parte desses países, dos nossos países irmãos, esse compromisso de intensificar o combate a esse flagelo. Vitória. O Vitória é enorme, sou sócio do Vitória desde 1979 e, portanto, o Vitória confunde-se com a cidade. Está a passar um mau momento, mas acredito que a verdade será reposta e que o Vitória voltará ao lugar que é seu por direito. Estagnação. Estagnação é algo que tem acontecido um pouco na área, muito, em duas áreas no Concelho de Setúbal. Tem acontecido na área social, estagnação, e tem existido no investimento na economia e na criação de emprego. Corrupção. É algo que tem que ser combatido ao mais alto nível, tem que ser banido. Futuro. O futuro está a chegar. É aquilo que nós temos como lema em Setúbal. O futuro está a chegar. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia?
Um enorme país, paixão, esperança. Resumia nessas palavras. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Mensagem de confiança no futuro. Depois desta fase nova e difícil das nossas vidas, ninguém pensou viver. Muitas vezes vemos nas redes sociais, todas as pessoas têm opiniões e certezas absolutas. A verdade é que nenhum de nós pensou viver uma fase destas. Isto foi algo que nos bateu à porta e sem pedir licença entrou. Com muito esforço e com a criação de consensos, embora com visões diferentes, e aqui há que enaltecer a responsabilidade de muitas forças partidárias, da sociedade, de todos os portugueses, do Estado Civil, todos os portugueses, no combate a esta crise pandémica, que arrastou consigo uma crise económica e social, mas que foi encarada de frente e que, sem dar um passo atrás nas conquistas alcançadas nos últimos anos, sem cortes e sem recuar na reposição de direitos, foi possível chegar a este momento em que a população está a ser vacinada e em que há uma luz ao fundo do túnel, até com o plano de recuperação e resiliência. E, portanto, é preciso ter confiança, é preciso acreditar e continuar a ser resilientes como até aqui. Eu acredito que vamos ter, nos próximos anos, um grande futuro no nosso país, com uma oportunidade única de requalificar as nossas cidades, de criar condições e equipamentos que ainda não existem. Assim, as autarquias tenham a capacidade de ser parceiros do Governo neste enorme projeto que temos pela frente. Hoje, as populações não querem o protesto pelo protesto. Isso é política esgotada. Aquilo que se quer hoje é a criação de consensos para se atingir os objetivos de melhorar as condições das populações. Fernando José, muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu e felicidades para o projeto. Parabéns e felicidades para o projeto. Muito obrigado. Obrigado a todos também lá em casa. Um abraço especial para Setúbal e continuem a seguir as 230 entrevistas a todos os deputados à Assembleia da República. Até à próxima.